Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar nossa aula resolvendo os problemas em coordenadas cilíndricas, utilizando a técnica de separação de variáveis, quando for possível, né? Usar essas técnicas. Vamos lembrar que essa técnica só é possível ser aplicada se as condições de contorno ou condições de fronteira forem totalmente, todas elas, contidas em superfícies onde uma dessas variáveis for constante e as outras não. Então, no caso de ρ, a superfície onde ρ é constante é um cilindro de seção reta circular e raio ρ. Φ constante é um semiplano, cuja borda está sobre o eixo Z. E Z constante, você já sabe, é um plano paralelo ao plano XY. Então, se todas as fronteiras, todos os contornos estiverem sobre superfícies onde uma dessas coordenadas é constante, inclusive pode ser uma combinação dessas superfícies, sem problema nenhum. Então, a gente pode aplicar a separação de variáveis. E aí surgiu uma novidade, que foram as funções de Bessel de argumento K-ρ vezes ρ. É uma função nova, muitos de vocês não lidaram ou lidaram muito superficialmente com essas funções. Então, e essa talvez seja a grande dificuldade que vocês vão ter, e não é grande, mas talvez seja a maior nessa parte do curso, porque construção de soluções, vocês agora já sabem, né, qual é o procedimento, que vocês viram isso em guias retangulares. Então, em relação à construção de soluções, não vai ter grandes dificuldades, é prosseguir o que já estava sendo feito, só que agora para coordenadas cilíndricas. Então, talvez a maior novidade esteja contida nessas funções de Bessel. Então, nesta transparência, eu vou dar uma espécie de dicas, né, para você escolher da melhor maneira possível as funções antes de resolver o problema. Porque quando a gente escolhe as funções da melhor maneira possível, as equações diminuem e a solução do problema, consequentemente, também, né, fica menos complicada. Então, vamos lá para as dicas. Se tiver alguma pergunta, é só fazer, tá? Em relação à função z, não há novidade nenhuma. Porque é exatamente a mesma coordenada. Então, a gente vai proceder exatamente como antes. Se, por exemplo, você tem propagação naquela direção, como no caso de um guia, né, cujo eixo é o eixo z, então você vai escolher as exponenciais complexas exatamente como antes, com o sinal de menos para propagação na direção z positiva e com o sinal de mais no sentido oposto. Se, por exemplo, você achar, né, que a sua solução é estacionária, como no caso de uma cavidade cilíndrica, você vai escolher uma combinação de seno e cosseno. Volta e meia, vamos representar essas combinações desse jeito para enxugar a notação, cujo argumento é Kz vezes Z. É igualzinho como era antes. Em relação à variação com ângulo φ, há uma novidade. A novidade é que o argumento da senoide é ni vezes φ. Lembra que a gente não usa K índice φ. Não tem K para o ângulo φ. Então, a letra que a gente usa, que vai ser a mesma notação do Harrington, e se não me engano é a mesma do Balanis também, é usar o ni. Ni vezes φ. E aí, esse ni, eventualmente, pode ser inteiro. E, nesse caso, a gente não usa a letra ni, a gente usa a letra n, como está, por exemplo, no livro do Abramovitz, no livro do Nist, as propriedades das funções de Bessel, onde a ordem aparece com a letra ni, vale para qualquer ordem real. Já as propriedades onde a ordem aparece com a letra n, aí só vale quando o n, ou seja, o ni é inteiro. Lembrando que esse ni aparece também na ordem
das funções de Bessel. Então, como é que a gente sabe se esse Ni é ou não inteiro? É muito simples. Se o seu problema, repara essa figura aqui, ó. Se o seu problema tem periodicidade em relação a φ, ou seja, você dá uma volta ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, você volta para o mesmo ponto, onde a função, obviamente, tem que ter o mesmo valor. Se isso acontece, o Ni obrigatoriamente tem que ser inteiro. É só pegar o seno e cosseno de Ni vezes φ, faz o φ igual a mais ou menos π sobre 2, ou perdão, desculpa, o φ igual a mais ou menos, faz o φ, troca o φ por φ, mais ou menos 2π, ou qualquer múltiplo de 2π. Usa as propriedades trigonométricas, você vai ver que isso aqui só é verdade se o múltiplo for inteiro. Não tem como, tá? Ser diferente. Caso contrário, o Ni é real, podendo ser inteiro em valores particulares. Por exemplo, o Ni múltiplo de 1/3. Então, o Ni pode ser 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 e daí para frente. Então, eventualmente, o Ni pode ser inteiro. 3/3 é igual a 1. 6/3 é igual a 2. E por aí vai. Mas não para todos os valores. Nesse caso, a gente usa o Ni e ele é real. Um exemplo, uma cunha, onde você tem o domínio contido entre esses dois semiplanos. O semiplano onde o φ é igual ao φ2 e o outro semiplano onde o φ é igual ao φ1. Repare que não há periodicidade. Você não dá a volta em torno do eixo Z completamente. Em situações como essa daqui, ó, o Ni não é necessariamente inteiro. A gente vai usar a letra Ni e não o N. O N a gente só usa nessa situação. Por exemplo, isso aqui acontece dentro do guia de ondas. Você anda em volta do eixo e para no mesmo ponto. Nesse caso, o Ni é inteiro, a gente não usa Ni, a gente usa a letra N. Quando houver cunhas ou semiplanos, então a gente usa o Ni, porque ele não é necessariamente inteiro. Até este momento, alguma pergunta? Então, falta agora as funções de Bessel, a grande novidade nessa parte do curso. Essas funções de Bessel, elas não são as funções senoidais. Não são, tá? Mas existe uma analogia com aquilo que a gente já viu, ó, com essas funções senoidais, quando estudamos, né, a construção de soluções em coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas. Que analogia é essa? As funções de Hankel, elas têm um papel mais ou menos parecido com as exponenciais complexas. As funções de Hankel não são as exponenciais complexas, mas elas têm um papel parecido. Se você sabe que a sua solução em relação à direção ρ é propagante, por exemplo, espalhamento por um cilindro. O campo espalhado bate no cilindro e foge para fora, ele se afasta do cilindro. Quando isso acontecer, você usa a função de Hankel de segunda espécie. Porque quando o argumento, quando o ρ tende para o infinito, ela se comporta como uma exponencial dividida pela raiz quadrada do argumento, mas no numerador aparece uma exponencial, e elevado a menos jk vezes ρ. Significa que essa onda se transforma lá no infinito numa frente de onda cilíndrica, propagando para fora. Se a propagação for no sentido contrário, você usa a Hankel de primeiro tipo, aquela que tem um sinal de mais. Bessel mais J vezes a Neumann. Aqui, ó, é Bessel menos
J vezes a Neumann. É como se a Bessel e a Neumann fossem seno e cosseno. Se você espera uma solução estacionária, por exemplo, cabo coaxial, tem uma parede em ρ igual a A, outra parede em ρ igual a B. Entre as duas paredes, a gente espera uma solução estacionária. Aí você usa uma combinação de Bessel com Neumann. Geralmente, a combinação usada é Bessel com Neumann. É possível também usar Hankel 1 com Hankel 2, mas não é a mais comum. Nessa situação, a mais comum é uma combinação de Bessel com Neumann, como se fosse uma combinação de seno com cosseno. Bessel não é cosseno, Neumann não é seno, mas existe uma analogia entre a Bessel e a Neumann e as funções senoidais em coordenadas cartesianas. Se o eixo Z, ou seja, o ρ igual a zero, faz parte do domínio, como por exemplo dentro de um guia, dentro do guia, no centro do guia, a coordenada ρ vai ser igual a zero. Quando esse ρ igual a zero faz parte do seu domínio, o que acontece? Uma pergunta, o que acontece com a função de Neumann? Quando o argumento é zero? A gente viu na aula passada. O que acontece com a função de Neumann quando o argumento tende para zero? Ninguém se lembra? Tem a ver com fatorial, professor? Não, tem a ver com a singularidade. Essas funções tendem para menos infinito, elas explodem. O módulo delas vai para infinito. E, consequentemente, a G-Hankel também. Porque a G-Hankel, né, lembra que as funções de Hankel são combinações de Bessel com Neumann. Então, nem as funções de Neumann, nem as funções de Hankel podem ser usadas, porque elas vão para o infinito. Então, quando o seu domínio de interesse, quando tiver o eixo Z, ou seja, a coordenada ρ igual a zero, você só pode usar Bessel, ou Bessel de primeiro tipo. E, lógico, que isso facilita bastante a solução do problema quando você já percebe isso de antemão, antecipadamente. Então, essas são as dicas para a escolha das funções, em particular as funções de Bessel, quando formos resolver os próximos problemas. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então, não havendo perguntas, vamos resolver o primeiro problema em coordenadas cilíndricas, que é o guia circular. Então, ele tem o mesmo papel, o mesmo papel do guia retangular, é levar a informação através de uma onda eletromagnética guiada de um lado para o outro, com a vantagem de, já que nós não vamos trabalhar com a solução TEM, né, esses guias não suportam a solução TEM, né, você só tem a parede condutora, você não tem nenhum outro condutor lá dentro do guia. A vantagem é que você não precisa ter dielétrico lá dentro, em princípio, né? E, consequentemente, não tendo dielétrico, as perdas são menores. Você pode transmitir potências maiores, porque não tem o dielétrico, né, para ser queimado, por exemplo, e por aí vai. A desvantagem é que tem frequência de corte, ou seja, a faixa de operação é limitada, particularmente, né, quando você só quer que o modo fundamental propague, para não haver a dispersão do sinal, ou pelo menos uma dispersão mais intensa do sinal. Então, é igualzinho o guia retangular. Precisar de fase, precisar de grupo, tudo aquilo que a gente estudou em guia retangular vale aqui também, exceto as equações, né? A gente tem que resolver para os modos TE e TM, utilizando separação de variáveis, só que agora usando as coordenadas cilíndricas, porque a superfície, a parede desse guia,
é um cilindro de raio A. Rho igual a A, constante. Então, a gente pode usar separação de variáveis, só que em coordenadas cilíndricas. Então, aqui a gente não vai estudar tão a fundo esse guia como a gente fez com o guia retangular. A gente só vai obter as equações dos modos, né, TE e TM, e falar, identificar o modo fundamental para essa estrutura. Todo o resto segue aquilo que já foi visto para o guia retangular, só que as equações são outras. Na hora de calcular potência, a seção reta não é mais retangular, ela é circular. Não aparece mais apenas seno e cosseno, aparecem as funções de Bessel. Se você quiser calcular potência, vai ter que usar aquela integral, provavelmente aquela identidade de Lommel, se eu não estou enganado, e por aí vai, tá? Não, vai ter que usar sim. Então as contas ficam mais complicadas. Mas, enfim, se não der para resolver analiticamente, sempre tem um computador para te ajudar a resolver numericamente. Então aqui a gente só vai identificar, chegar nas soluções para os modos TE e TM. E nesse caso, TE e TM em relação a Z. Aqui não tem como fazer TE e TM em relação a Rho e nem TE e TM em relação a Φ. É TE e TM em relação a Z e ponto final. Se a sua estrutura for uma que suporte modos híbridos, como vai ser a fibra ótica, não tem jeito. Vai ter que resolver simultaneamente o TE e TM em relação a Z. E as equações ficam maiores, né? Mas você já sabe qual é o procedimento. É só fazer com calma, com cuidado. Então, a gente assume uma parede condutora elétrica perfeita, em ρ igual a A, um cilindro com seção reta circular, e no interior, um meio linear homogêneo isotrópico, cujas características são μ e ε. Tá? E aí, vamos ver o que a gente já pode antecipar, que vale tanto para a solução TE como para a solução TM. Então, para não ficar com muito sinal, mais, menos, a gente vai assumir solução propagante na direção positiva de Z. E, consequentemente, a gente vai usar para a função Z a exponencial E elevado a menos JKZ vezes Z. Se um dia você precisar dos modos propagando no sentido oposto, é só trocar o sinal do K índice Z. Não apenas na exponencial, mas em todos os lugares onde esse coeficiente, essa constante de propagação, aparecer. Tá? Então, ó, é a mesma escolha que a gente teria feito se o guia fosse com seção reta retangular. Aqui, por enquanto, não mudou nada. Uma novidade está aqui, ó. Repare que nessa geometria eu dou a volta em torno do eixo Z e paro no mesmo ponto. Não tem nenhum semiplano aqui com ângulo φ constante. Consequentemente, eu tenho essa periodicidade no problema e o Ni é inteiro, obrigatoriamente inteiro. Então, eu vou usar a letra N. Então, em relação a φ, eu vou usar uma combinação de senos e cossenos, cujo argumento é N vezes φ. E eu já vou antecipar aqui uma coisa. Olhe para essa figura aqui, ó. Agora imagine que você possa pôr as mãos sobre esse cilindro e gira para um lado e para o outro. Gira, roda isso daqui, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, em torno do eixo Z. Repara que não muda. Se você rodar isso daqui, a geometria é a mesma. Isso significa que eu não sei que combinação eu vou ter. Eu não sei se vai ser seno, eu não sei se vai ser cosseno, nem que combinação de seno e cosseno eu vou ter, até que eu defina as fontes que gera aquele modo no interior do guia. Por exemplo, eu vou colocar uma anteninha lá dentro na vertical, ou eu vou botar uma anteninha lá dentro na horizontal. Enquanto eu não definir a fonte
que gera esse módulo lá dentro, eu não vou ter como estabelecer a combinação entre senos e cossenos. Então, eu vou deixar indicado deste jeito que está aqui. Quando você olhar para isso daqui, você enxergue uma combinação de senos e cossenos. Alguns autores, ao invés de fazer desse jeito, faz de um jeito mais inteligente. Troca este ângulo φ por φ menos φ0. Por exemplo, usa seno de n que multiplica φ menos φ0, ou cosseno de n que multiplica φ menos φ0, e deixa o φ0 arbitrário. O φ0 aqui faz o papel de mudar o semiplano de referência, né? Mudar o φ igual a zero, mudar a referência. E não deixa de ser uma combinação de seno e cosseno. Tá? Então, se em alguns livros você enxergar φ menos φ0, é porque ele está reescrevendo essa combinação de outra maneira. Dá no mesmo. Como eu já usei isso antes para as coordenadas cartesianas, eu vou continuar reescrevendo desse jeito para representar essa combinação de senos e cossenos. Só que aqui, ó, eu vou deixar indicado. Eu não sei que combinação vai ser, a não ser quando eu especificar a fonte que gerou aquele módulo lá dentro. Outra coisa que eu sei antecipadamente, ó, é que o eixo Z, o ρ igual a zero, faz parte do domínio. Faz parte, ó, no interior do guia. Por causa disso, eu não posso usar Neumann nem Hankel. Então, eu já sei que a função R é dada apenas pela função de Bessel de primeiro tipo, e também já sei que a ordem N é inteira. Então, ó, essas são as funções que nós vamos usar. E agora temos que resolver o problema aplicando as condições de contorno que vocês já sabem quais são, na superfície em ρ igual a A. Isso daqui, de certa forma, é a condição em ρ igual a zero. Agora, somos obrigados, né, a resolver o problema e impor a condição de contorno em ρ igual a A. E em ρ igual a A, o que eu tenho? Um condutor elétrico perfeito. Logo, pergunta: qual é a condição de contorno nesse problema? Qual é a condição de contorno em ρ igual a A? É uma pergunta. Qual é a condição de contorno na superfície de um condutor elétrico perfeito? Bora, pessoal. A componente tangencial do campo elétrico, nulo. Isso. Componentes tangenciais do campo elétrico nulas. E nessa superfície cilíndrica, quais são as componentes tangenciais? As componentes na direção φ e na direção z. Se você tem dificuldade em ver isso, lembra que as componentes tangenciais são aquelas que não são normais. E no caso de um cilindro, a componente normal, a direção normal, é na direção ρ. É a normal ao cilindro. Logo, as tangenciais são as demais. Direção z e direção φ. Então, neste problema, a condição de contorno é impor o EZ e o Eφ nulos toda vez que o ρ for igual a A. E é só essa condição de contorno. Então, repare o seguinte: quando você compara a solução desse problema com a do guia retangular, aqui é até mais simples. A solução é mais simples, só tem uma condição de contorno. A única coisa que deixa você inseguro é porque a função aqui é de Bessel. É só isso. Se você parar para pensar, ó, no guia retangular eram 4 paredes, aqui é só uma. A solução é até mais simples. O que deixa o pessoal um pouco chateado é essa função de Bessel aqui. Mas daqui a alguns dias vocês já não vão ter mais medo
dessa função de Bessel, porque é uma função como outra qualquer. Ela oscila. A única coisa é que você não sabe de cabeça quais são os zeros dessa função. Você não sabe quais são os zeros da derivada dessa função. Mas tudo isso está tabelado. Você tem um MATLAB com essas funções programadas, você tem uma matemática, você tem tabelas e mais tabelas com os zeros dessa função, das suas derivadas. Uma parte dessas tabelas está no Harrington, outras tabelas se encontram no livro do Abramovitz e na internet se encontra um monte de coisa. Então vocês vão ver que a solução desse problema é até mais simples que a do retangular, exceto pelo fato de aparecer essa função de Bessel. Então a gente vai começar com o modo TE. Então está aqui a tabela do modo TE em relação a Z, onde agora as componentes são as componentes cilíndricas, ρ, Φ e Z. Hρ, Hφ e Hz. Sendo que eu só preciso, para resolver esse problema, estas duas aqui, ó, que são as componentes tangenciais na superfície, na parede do guia. Como a solução é TE, o EZ já é zero. Então eu só vou precisar mesmo dessa daqui, ó. E aí, ó, observe que o Φ é proporcional à derivada do potencial em relação à normal. Então, quem tem que ser zero não é a função, mas sim a sua derivada em relação a ρ, que vai ter que ser zero quando ρ é igual a A. Que potencial é esse? A menos de uma amplitude e da combinação seno e cosseno de argumento Nφ, que eu não sei, esta é o meu potencial. É a função de Bessel, ordem N, argumento Carrô vezes ρ, a combinação de seno e cosseno, de Nφ, exponencial complexa. A condição de contorno vai me dar os autovalores Carrô. O resto vai ficar esperando ser definido, né? Em relação às fontes que você impuser aqui para resolver excitar esse modo. Fontes dentro de guia a gente viu para guia retangular. A gente não vai fazer o mesmo para o guia circular. Mas se um dia você precisar, o procedimento é o mesmo. A teoria é a mesma. Tá? As equações mudam, mas a teoria é a mesma. A gente não vai repetir aquilo para guia circular. Então, vamos aplicar as condições de contorno e o objetivo é obter os autovalores K índice ρ. E uma vez obtido o Kρ, o Kz está resolvido. Que lembra, que K ao quadrado é igual a Kz ao quadrado mais Kρ ao quadrado. Então, uma vez conhecido o Kρ, você também conhece o Kz para aquele modo que você está resolvendo. E aqui está a condição de contorno. Em ρ igual a A, o Φ e o EZ nulos. No caso do modo TE, o EZ já é zero. Então, Φ igual a zero. Ou seja, a derivada desse cara, a derivada dessa função de Bessel, quando ρ é igual a A, tem que ser zero. E é isso que vai determinar os autovalores Kρ. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos lá. O Φ é proporcional à derivada do potencial ψ em relação a ρ. Então, esta é a condição para resolver o problema, né? Lembrando, o pessoal que faz aí a matéria do Renato e do Elcio, né? Lá eles chamam isso de condição de Neumann. Obrigar a derivada a ser uma constante, no caso, igual a zero. Derivada em relação à normal, àquela superfície. Nesse caso, derivada em relação a ρ, igual a zero. Bom, isso não depende de ρ, isso não depende de ρ, então é a derivada desse bicho aqui, ó. Esta derivada em relação a ρ tem que ser zero quando ρ é igual a A. Agora, lembra que o argumento, presta atenção nisso,
o argumento da função de Bessel não é ρ, é K-ρ vezes ρ. Então, a derivada desse cara em relação a ρ é a derivada da função de Bessel vezes a derivada do argumento. Ou seja, é K-ρ vezes a derivada da função de Bessel. Então, nós não vamos escrever derivada aqui desse jeito, para reduzir a notação, como acontece inclusive nos livros do Harrington, do Balanis, nos livros do Abramovitz, etc., etc., a gente põe uma linha na função. Então, toda vez que tiver uma linha, representa a derivada da função de Bessel em relação ao argumento, em relação a K-ρ vezes ρ, em relação ao argumento. E isso daqui, quando ρ é igual a A, tem que ser zero. Ou seja, a equação que a gente precisa resolver é a derivada desse cara cujo argumento é K-ρ vezes A igual a zero. Para isso, a gente precisa dos zeros da derivada da função de Bessel. Se essa função fosse seno, a derivada seria cosseno, e todo mundo sabe, eu deveria saber, quais são os zeros de um cosseno. Se a função fosse cosseno, a derivada seria seno, e todo mundo sabe quais são os zeros dos senos. O problema é que a gente não sabe de cabeça nem quais são os zeros da Bessel, muito menos das derivadas da Bessel. Então, neste ponto, você precisa de uma tabela. Ou, se a função for mais complicada, de um algoritmo numérico para determinar os zeros dessa equação. A função de Bessel, ela oscila. A gente viu os gráficos, alguns gráficos, na aula passada. Consequentemente, a sua derivada também oscila. Consequentemente, esta equação aqui, ó, possui infinitos zeros. Para a ordem n. Então, cada ordem, uma equação diferente. Cada ordem, n, lembrando que o n é inteiro. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, você vai ter infinitos modos. E aí você ordena esses modos. Por exemplo, o primeiro, falei modos, é zeros, né? O primeiro zero, o segundo zero, o terceiro. Aí você chama isso de m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, e você tem um modo mn. Eu só não me lembro agora se o Harrington e os demais livros usam a letra M ou a letra P. Tá? Mas, enfim, a ideia é essa. A gente vai esclarecer isso daqui a pouco. Então, ó, é esta a equação que a gente tem que resolver. E os autovalores K-ρ, a gente vai usar a letra P, ó, P. Ao invés de M, como eu tinha dito, ó, a letra P. Esses autovalores são dados pelos zeros da função de Bessel de ordem n, da derivada da função de Bessel de ordem n, e você ordena esses zeros em ordem crescente. O primeiro, você diz que corresponde ao P igual a 1, e por aí vai. Esse x' que aparece aqui, ó, não é a derivada de x. É só para identificar que este é o zero da derivada da função de Bessel, e não da função de Bessel. Então, x' NP, x' NP é o pésimo zero da derivada da função de Bessel de ordem n. Só que esses zeros a gente não sabe de cabeça. Então, por exemplo, o livro do Harrington, deixa eu ver se está aqui, ó. O livro do Harrington, na tabela 5.3, ele põe alguns desses zeros. Para a ordem n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, até n igual a 5. E para cada n, na ordem crescente. P igual a 1, P igual a 2. Então, por exemplo, n igual a 0, P igual a 1, é o modo TE 01. N igual a 4,
P igual a 3 é o modo TE 4, 3. Uma vez obtido o carro, a constante de propagação sai imediatamente desta relação. E repare, conhecidos os zeros dessa derivada da função de Bessel, você determina, por exemplo, a frequência de corte daquele modo. Como é que a gente calcula a frequência de corte? Pergunta. Uma pergunta, ninguém se lembra? Como é que calcula a frequência de corte do modo? É quando essa função e essa raiz vira nula? É quando, né, é aquela frequência, caso não haja dispersão no guia, né, é aquela frequência que faz com que a constante de propagação seja nula. Ou seja, quando isto daqui for igual a isto daqui. Para frequências menores, o argumento dá negativo, modo evanescente, Kz puramente imaginário. Quando a frequência for maior que a frequência de corte, você vai ter um modo propagante. A frequência de corte é dada igualando esse argumento igual a zero, desde que o μ e o epsilon, né, não variem com a frequência. Se eles variarem com a frequência, e se essa variação for significativa, a determinação da frequência de corte pode não ser trivial. Mas se o μ e o epsilon forem constantes, a determinação da frequência de corte é imediata. E, obviamente, o modo fundamental, ou seja, aquele que tem a menor frequência de corte, é o que tiver o menor valor de zero. Que nesta tabela é este valor aqui. Então, o modo TE 1, 1 é o possível modo fundamental. A gente só não pode afirmar ainda, porque nós não estudamos ainda os modos TM, para poder comparar. Mas já estou antecipando. O modo fundamental, o modo com a menor frequência de corte, é um TE. É o TE 1, 1. Cujo zero, esse daqui, 1,841, etc, etc. Peraí, deixa eu ver se tem mais algum comentário. E aqui está a resposta. O potencial TE para o modo NP é dado por essa expressão com a constante de propagação correspondente dada por esta expressão. A amplitude e a combinação dessas senoides só vão ser determinadas no momento em que eu determinar qual é a fonte que está gerando aquele modo dentro do guia. Por enquanto fica desse jeito. Em relação aos modos TE, alguma pergunta, alguma dúvida? Repare que a solução, inclusive, é mais simples que a do guia retangular. Você só tem este alto valor aqui, este zero, para se preocupar. Porque só tem uma dimensão, é o raio A. No guia retangular eram duas dimensões, A e B. Aqui é só uma. O único problema é que de cabeça a gente não conhece esses zeros. Mas isso hoje em dia você encontra os que forem necessários sem grandes complicações. Próxima etapa, determinação das soluções TM. Então está lá a tabela do TM, como esperado, o Hz igual a zero. E este é o potencial que vamos usar. Ele é parecido com o anterior. Função de Bessel, porque ρ igual a zero faz parte do domínio. Uma combinação de seno e cosseno que eu não sei qual vai ser, enquanto eu não definir as fontes. E a constante de propagação Kz, que agora vai ter uma fórmula um pouquinho diferente da anterior. E a condição de contorno continua a mesma. Φ e EZ nulos. Os componentes tangenciais nulas na superfície do condutor elétrico perfeito. Quando a gente olha para as expressões do Φ e do EZ,
eles não dependem da derivada em relação a ρ. Então, aqui a condição é de Dirichlet. É o potencial que tem que ser zero. Quando ρ for igual a A. Ou seja, é esta função aqui que tem que ser zero quando ρ é igual a A. Ou seja, os zeros agora não são os zeros da derivada da função de Bessel, mas sim os zeros da própria função de Bessel de ordem n. E nem por isso fica mais fácil, porque a gente também não sabe quais são os zeros da função de Bessel. A gente vai precisar de uma tabela. O Harrington fornece também uma tabela para alguns desses zeros, para alguns dos modos. Então, prosseguindo. A condição de contorno é a mesma, só que agora é a função de Bessel que tem que ser zero. E, consequentemente, o K-índice ρ é dado por essa expressão. Repare que aqui o x não tem linha. Esse x sem linha é para dizer é o zero, é o pésimo zero da função de Bessel de ordem n, e não da derivada da função de Bessel. E aí você precisa de uma outra tabela com os zeros dessa função de Bessel. No caso do Harrington, alguns desses zeros estão na tabela 5.2. E aqui está a expressão do KZ. Repare que agora o x não é x', não é mais o zero da derivada, é o zero da própria função de Bessel de ordem n. E se você comparar os valores dessas tabelas, desta tabela, com o da tabela anterior, você vai ver que aqui não tem nenhum valor, nenhum zero com valor menor do que 1,84. Ou seja, o modo fundamental é aquele que a gente disse antes. É o modo TE 11. O próximo modo vai ser este daqui, ó. Se eu não estiver enganado. Vai ser o TM 01. Porque tem o zero imediatamente após o outro, 2.405. E por aí vai. Então, comparando as duas tabelas, vocês têm os zeros, né, da função de Bessel da sua derivada, e você vai determinando a ordem das frequências de corte desses infinitos modos. Essa tabela vai até n igual a 5 e p igual a 4, mas, na verdade, o n vai até infinito e o p também vai até infinito. Você tem infinitos modos, né? Aqui, ó, está em branco porque o Harrington, por algum motivo, não forneceu os valores desses zeros. Não é porque o P só vai até 2, o P vai até infinito, mas o Harrington resolveu, por algum motivo, não colocou aqui os valores, achou desnecessário. Mas se você procurar na internet, você acha tabelas mais completas. Então, no próximo slide... perdão. Eu vou falar sobre isso depois desse daí. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, tabelas mais completas eu vou mostrar no segundo slide. Antes disso, um comentário, né? Que as definições de velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda guiado, frequência de corte, é igualzinho como a gente fez antes para o guia retangular. É em cima da constante de propagação K-índice Z. Lembrando que velocidades e comprimento de onda só fazem sentido se o modo for propagante. Que para saber se o modo é propagante ou evanescente, você precisa definir a frequência de corte daquele modo. Tudo isso é feito da mesma maneira como a gente já fez para o guia retangular. Então, o comprimento de onda guiada é 2π dividido pela parte real do KZ, ou seja, pelo beta-z. A velocidade de fase é ômega dividido pela parte real do KZ, pelo beta-z. A velocidade de grupo é dada pelo inverso da derivada da parte real do KZ, ou seja, a derivada do beta-z em relação a ômega. A frequência de corte é aquela, se o mi e o epsilon
não variarem com a frequência, é dada pela expressão que faz com que o Kz seja nulo. E se você olhar as fórmulas dos slides anteriores, estão aqui, ó, a fórmula, desde que o μ e o epsilon não variem com a frequência, sejam constantes, a fórmula da frequência de corte é dada por isso daqui, ó. Onde aqui, ó, x' para os modos TE, x' é o zero da derivada da função de Bessel de ordem n, enquanto que o x é o zero da própria função de Bessel de ordem n para os modos Tn. E o modo fundamental é o TE11. E o zero da função, da derivada da função de Bessel de ordem 1 é aqui, ó, 1,8412, etc. Então essa é a fórmula para obter o modo a frequência de corte do modo fundamental TE11 de um guia circular. E não tem como por exemplo, você tem um outro modo degenerado, né, com a mesma frequência de corte desse. É o único modo fundamental do guia circular, é esse daqui. Que você só tem uma dimensão. Você não tem duas dimensões para brincar com elas. É só essa daí. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então, tudo aquilo que a gente viu, quase tudo aquilo que a gente viu para o guia retangular também se aplica aqui, ó. A gente não vai voltar a fazer aqueles estudos. E agora sim a tabela que eu tinha falado. Ó. Na internet eu fui numa página associada ao matemática do Wolfram, né? Aqui está o endereço. Eu não quero fazer propaganda do software, mas ele é muito bom. Tá? Então, nesta página aqui, eu encontrei essas duas tabelas. Onde a ordem, né, vai de 0 até 5. Não tem mais, né? Quer dizer, não tem mais. Não, as outras ordens não estão colocadas aqui. E só até o quinto zero correspondente. Para as funções de Bessel, modos Tm, e para as derivadas das funções de Bessel, modo TE. Aqui, ó, as tabelas já estão completas e com uma casa decimal a mais. Então, esses valores provavelmente são mais precisos do que os valores apresentados nas tabelas do Harrington. E como é que você obtém isso? O próprio matemática ajuda você a obter zeros de funções. Ele também tem a parte numérica dele, muito boa, por sinal. Então, você pode usar o próprio matemática para achar os zeros dessas funções, ou de equações mais complicadas. Você também pode usar o MATLAB, né? Você plota lá a função de Bessel e no olhômetro, ou usando uma função para achar zeros no MATLAB, você vai achando os zeros até a precisão da máquina, né? Permitir. E se você comparar todos esses valores, todos esses zeros, o menor deles é esse daqui, ó, como eu já tinha antecipado. Então, o modo fundamental é o TE11. O próximo modo, ó, vai ser esse daqui. E por aí vai. E, eventualmente, aparecem também modos degenerados. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. É só você olhar para cá e encontrar o mesmo valor aqui embaixo. Aí vão ser modos degenerados. Eu não estou conseguindo achar nenhum. Só porque eu falei que ia tentar. Não achei. Mas existem zeros de função de Bessel de uma determinada ordem igual ao zero da derivada de uma função de Bessel de outra ordem. Isso acontece. Isso eu não estou conseguindo achar. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, resolvido o guia circular, vamos resolver mais um problema, é a cavidade cilíndrica. Então, aproveitando que a gente acabou de resolver o guia circular, vamos para a cavidade cilíndrica. A geometria é a mesma, quer dizer, quase a mesma, né? Um cilindro
um raio ρ igual a A, só que eu vou tapar com duas plaquinhas metálicas. Uma aqui embaixo, onde eu vou definir o plano Z igual a 0, e outra aqui em cima, a uma altura D, né? Onde você tem o plano Z igual a D. Então, repara, são 3 superfícies. 2 num plano onde Z é constante, e outra um cilindro de raio ρ igual a A. Então, eu posso aplicar a separação de variáveis para resolver esse problema, desde que usando as coordenadas cilíndricas. Todas essas paredes eu vou assumir condutoras elétricas perfeitas. Então, você já sabe quais são as condições de contorno. Componentes tangenciais do campo elétrico nulas nas 3 paredes. E, mais uma vez, a gente vai resolver esse problema em modos TE e TM. A grande diferença é que aqui eu não tenho mais propagação na direção Z. Então, em relação à coordenada Z, a gente vai usar uma combinação de seno e cosseno. Igualzinho como já tínhamos feito na cavidade retangular. Então, para os modos TE, aqui está a tabela. É a mesma do caso do guia circular. Mesma tabela. E aqui estão as componentes cilíndricas do campo elétrico. Como esperado, é Z igual a 0. Então, repare, nessa parede lateral, na parede do cilindro, as componentes tangenciais vão ser o EZ, que já é 0, e o FI. Então, você vai obter a mesma equação anterior. É a mesma parede do guia circular. A novidade são essas duas paredes, em Z igual a 0 e Z igual a D. E nessas paredes, as componentes tangenciais são ERρ e FI. ERρ e FI. Mas repare, nem o ERρ, nem o FI dependem da derivada em relação à normal, à parede. Dependem da derivada em relação a Z. Então, nessas duas paredes, em Z igual a 0 e Z igual a D, a condição vai ser obrigar o psi a ser nulo. Dirichlet. Então, nesta parede, Neumann. Nas de cima e de baixo, Dirichlet. Então, com a ajuda da tabela, a gente vai obter não só os autovalores Carrot, que já foram obtidos no problema anterior, mas também os valores de Kz, que nesse caso também são discretos, como era no caso da cavidade retangular. E aí nós vamos ter os modos NPM ou MNP. Aí não sei como é que, de cabeça não me lembro como é que a gente define, mas vai ter aqui mais um índice, que no caso vai ser dado pela letra M, para representar esses valores discretos do Kz. E aqui está a variação em relação a ρ e φ, é a mesma vista antes. Isso não mudou. Inclusive, por causa da simetria circular, continuamos sem saber qual é a combinação de seno e cosseno de Nφ. A única coisa que a gente sabe é que Ni é inteiro. Então, aqui, tanto no argumento dessas senoides, como na ordem da função de Bessel, a gente usa a letra N, porque essa ordem vai ser inteira. Então, por causa da simetria circular, a gente não vai saber definir qual é a combinação de senos e cossenos até que as fontes sejam determinadas, sejam definidas. A novidade agora vai ser as paredes em Z igual a 0 e Z igual a D, onde as componentes tangenciais ρ e φ têm que ser nulas. Como essas componentes, para o modo TE, como essas componentes não dependem da derivada em relação a Z, então quem tem que ser 0 é a própria função Z, e não a sua derivada. Por isso a gente vai escolher seno. Porque seno, quando o argumento é 0, já vai dar 0 aqui embaixo.
E depois, lá em cima, a gente obtém os autovalores Kz. Então, ó, é isso que tem que acontecer nas duas paredes, em z igual a 0 e z igual a d. A função z igual a 0. Consequentemente, a variação do módulo com a coordenada z vai ser seno de... Ah, a gente não vai usar a letra m não, pessoal. Vai usar a letra q, ó. Q. Perdão. Então, a letra vai ser a letra q. N já está sendo usado para ordem. P já está sendo usado para o alto valor Carro. Então, seguindo o livro do Harrington, a gente vai usar o índice Q inteiro. Porque o Kz é um múltiplo de π sobre d. Como já tinha acontecido na cavidade retangular. Como a função é seno, o Q não pode ser 0, porque senão eu tenho direto solução trivial. Então, para os modos TE, o Q vai ser inteiro e diferente de 0. E aí eu tenho, finalmente, os potenciais para esses modos TE da cavidade cilíndrica. O Carro dado como os modos TE do guia circular e o Kz dado por essa equação aqui. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui do Carro. Ah, tá aqui, ó. Então, o Kz é um múltiplo de π sobre d, onde esse múltiplo não pode ser nulo. E o Carro, como era antes, é dado pelos zeros da derivada da função de Bessel de ordem n, dividido pelo raio desse cilindro, raio A. Em relação aos modos TE da cavidade circular, alguma pergunta? Então, repare, a solução é até mais simples do que a da cavidade retangular. A cavidade retangular tinha Kx, Ky, Kz, aqui são só dois. Ó. O problema é que envolve funções de Bessel e suas derivadas. Mas tendo uma tabela, esse problema some. Como é um modo de uma cavidade, a gente não tem aqui frequência de corte, e sim frequência de ressonância. Então lembra que em coordenadas cilíndricas, K ao quadrado é igual a K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado. Onde K-ρ ao quadrado para os modos TE é dado por essa expressão e o Kz ao quadrado por essa daqui. Ó. Se o meio não for dispersivo, o μ e o epsilon não variam com a frequência, a determinação da frequência de ressonância é imediata, né? Só passar o μ e o epsilon para o outro lado e tirar a raiz quadrada. Se esses μ e epsilon forem dispersivos, como por exemplo no plasma da prova, né, a permissividade varia com a frequência, se fosse um plasma no interior dessa cavidade, aí, de repente, você teria um pouco mais de trabalho para achar essa frequência de ressonância. De qualquer maneira, essa é a fórmula que você precisa para achar as frequências de ressonância desses modos TE no interior da cavidade cilíndrica. Então, vamos aproveitar e resolver também para os modos TM. O procedimento é rigorosamente o mesmo. Então, as condições de contorno não mudam, o que muda é a relação entre as componentes vetoriais do campo e o potencial escalar Tm. Então, em relação à parede cilíndrica, continua a mesma coisa do guia circular. Nessa parede lateral, onde ρ é igual a A, você tem que ter o EZ e o FI nulos. EZ e o FI. Repare que nem o EZ nem o FI variam com a derivada em relação a ρ. Então, quem tem que ser zero é a própria função e não a sua derivada. E aí, como consequência, você vai obter os autovalores K-ρ
em função dos zeros da função de Bessel de ordem n, igualzinho como foi no guia circular. A novidade são essas duas novas paredes, em z igual a 0 e z igual a d, onde as componentes E, ρ e Φ têm que ser nulas, as componentes tangenciais do campo elétrico, já que a parede é suposta condutora elétrica perfeita. Aí a gente olha o ρ e o Φ. E para esses modos TM, eles dependem da derivada do potencial em relação a Z. Então aqui o potencial não vai ser seno, vai ser cosseno de Kz vezes Z. E o Kz pode ser nulo, que em princípio não fornece solução trivial. Então, em relação à variação, em relação a ρ e Φ, nada muda. Igualzinho como na seção 5.5. E, enquanto não definirmos as fontes que geram os modos, não vamos saber qual é a combinação de seno e cosseno aqui, ó. A única coisa que a gente sabe é que o Ni é inteiro, então a gente usa a letra N. Em Z igual a 0 e Z igual a D, as componentes tangenciais do campo elétrico têm que ser nulas. Consequentemente, a derivada do potencial em relação a Z que tem que ser 0. E vamos escolher, por causa dessa parede em Z igual a 0, vamos escolher cosseno. Porque a derivada dá seno, e toda vez que Z é igual a 0, aquilo dá 0. E, consequentemente, essas componentes tangenciais do campo elétrico dão 0. Na parede em Z igual a D, a gente determina os autovalores. Mais uma vez, múltiplos de π sobre D. Só que agora o múltiplo pode ser nulo, que isso não te fornece solução trivial. E a solução está definida. Então, lá os potenciais Tm, com os autovalores Kρ e Kz dados por essas expressões aqui. Lembrando que para o Kρ, ele é dado em função do zero da função de Bessel, de ordem n. E, mais uma vez, a frequência de ressonância é aquela que satisfaz a equação da separação de variáveis. Em relação à cavidade cilíndrica, alguma pergunta? Se essa cavidade possui perdas, o tratamento, né, da frequência de oscilação, frequência natural de ressonância, amortecimento, é o mesmo procedimento adotado na cavidade retangular, igualzinho. Mudam as equações aqui, ó. Mas o procedimento é o mesmo, tá? O tratamento é o mesmo. Nós não vamos repetir aquele tratamento, nós não vamos repetir a definição do fator de qualidade, etc, etc, aqui. O procedimento é rigorosamente o mesmo. Então, para terminar a aula de hoje, vamos ver mais um guia, o guia coaxial. O guia coaxial, ele acaba, em comunicações, ele é muito mais utilizado do que o guia retangular e do que o guia cilíndrico, né? Tirando o guia cilíndrico, é aquele com parede condutora, não entra aí a fibra óptica. Um modelo para achar os modos de uma fibra óptica a gente vai ver nas próximas aulas. Se não me engano, na próxima aula. Se não for na próxima aula, vai ser na próxima semana. Então, o guia coaxial é mais usado que o guia circular, porque o guia circular não permite a propagação do modo TEM, enquanto que o guia coaxial permite. Em comunicações, o guia coaxial quase sempre é utilizado propagando o modo TEM, o modo fundamental TM, aquele que, se não houver perdas no interior do guia, não possui frequência de corte.
Ele é muito utilizado para levar sinais de TV a cabo, internet e por aí vai, e outras aplicações. E aqui temos exemplos de cabos coaxiais. 2 condutores, o condutor externo e o condutor interno. Alguns cabos possuem essas ondulações aqui, ó, que é para facilitar, né, você dobrá-los, lógico, desde que não seja com muita força, né? Mas aqui nós vamos assumir essas paredes lisas. O condutor interno é um cilindro com raio A, o externo com um cilindro com raio B, obviamente B maior do que A, e entre eles um dielétrico. Você precisa para não deixar o condutor interno encostar no condutor externo. Como consequência, esse dielétrico ele tem perdas, principalmente para frequências mais elevadas. Então, o guia coaxial, havendo esse dielétrico lá no interior, geralmente não opera com frequências exageradamente altas, né? Já o guia circular não tem problema nenhum, né? Porque, em princípio, você pode botar vácuo lá dentro, não tem a necessidade de haver um meio dielétrico no interior do guia. Mas, em compensação, o guia circular tem frequência de corte. O modo fundamental TE11 possui frequência de corte. O modo TEM não possui frequência de corte. Bom, apesar do guia coaxial ser quase sempre usado, né, transmitindo, propagando o modo TEM, você precisa conhecer os outros modos também. Porque vai que você dimensiona isso errado e um desses modos superiores propaga. Você não quer isso, você só quer um modo propagando, e nesse caso é o modo TEM. No caso deste guia, é o modo TEM. Mas você precisa conhecer também os modos superiores para garantir que as frequências de corte desses modos estão acima da faixa de operação. Então, nosso objetivo aqui é analisar as soluções TE e TM do guia coaxial. E é o que a gente vai fazer. A solução TM é vista na maioria dos livros de graduação. Aqui a gente vai dizer que você consegue chegar nessa solução como um caso particular de um desses modos superiores. A gente vai relatar isso numa transparência no final dessa sessão. Então, por enquanto, só estou preocupado com as soluções TE e TM, as soluções, os modos superiores desse guia. Em relação ao guia, a geometria, alguma pergunta? Então, vamos resolver. O modo fundamental TEM vai ser interpretado aqui como uma solução particular possível de um desses modos superiores TE e TM. O TEM, se o guia não for dispersivo, não tem frequência de corte. Ou, se você preferir, a frequência de corte é nula. Na prática, como sempre tem perdas, né, ela tende para zero. Muito pequititinha. Já os modos superiores, não, eles têm frequência de corte. Antes de assumir ou TE ou TM, vamos ver as características que são gerais a todos eles. Então, mais uma vez, procuramos soluções propagantes em relação à direção Z. Então, mais uma vez, vamos escolher aqui a exponencial complexa. Lembrando que a constante de propagação K índice Z é dada por essa expressão, raiz quadrada de K ao quadrado menos K-ρ ao quadrado. Repara, tudo aquilo que a gente estudou para o guia retangular, para o guia circular, também pode ser aplicado aqui. Definição de velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda guiado, cálculo da frequência de corte, tudo é da mesma maneira como foi visto antes. As fórmulas é que vão mudar. Em relação à variação em φ, mais uma vez, nós temos periodicidade. Observe o seguinte,
se eu der uma volta em torno do condutor interno, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, eu volto para a mesma posição. Não tem nenhum semiplano φ constante lá dentro. Então, eu tenho, mais uma vez, periodicidade em relação ao ângulo φ. Consequentemente, mais uma vez, o Ni é inteiro. Nós vamos usar a letra N para representar esse Ni. E, como consequência, as funções de Bessel vão ter ordem inteira N. E, mais uma vez, por causa da simetria circular, eu não sei qual é a combinação de seno e cosseno de argumento Nφ, enquanto eu não definir as fontes dentro desse guia. Então, vai ficar, como já ficou antes, mais uma vez, vai ficar indicado desse jeito aqui, ó. É o que está escrito aqui. Em relação a ρ, repare que ρ igual a zero não faz parte do domínio. ρ igual a zero é dentro do condutor interno, está fora do domínio. E eu tenho uma solução estacionária, ó, entre duas paredes, em ρ igual a A e ρ igual a B. Então, nós vamos usar uma combinação de Bessel com Neumann, ambas com ordem N inteira. É possível também, não é comum, mas é possível também usar Hankel 1 com Hankel 2. Mas não é comum. Geralmente nos livros, o pessoal usa Bessel com Neumann. Então vamos usar também aqui Bessel com Neumann. E as condições de contorno são duas. Em ρ igual a A, condutor interno, e ρ igual a B, condutor externo. E nessas paredes, as componentes tangenciais do campo elétrico, Φ e EZ, têm que ser nulas. Duas paredes, duas condições de contorno, nós vamos obter a relação entre as amplitudes C e D. Uma delas vai ficar indefinida. Eu só vou saber depois que eu conhecer as fontes que geram aquele modo. Mas a relação entre C e D vai ser obtida juntamente com os autovalores Carrot. E o problema vai ser resolvido. O que a gente vai fazer agora é particularizar isso para os modos TE e para os modos TM. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. Começando pelos modos TE. Então, tá cá, a tabela é a mesma de antes. Eu preciso disso aqui, ó. Componente EZ e componente Fi nulas nas paredes. Como o modo é TE, o EZ já é zero. Então, só preciso me preocupar aqui com o Fi. E observe que o Fi depende da derivada parcial em relação a ρ. Consequentemente, quem tem que ser zero nessas paredes não é o psi, mas sim a sua derivada. É a derivada em relação a ρ que tem que ser zero, nula, em ρ igual a A e ρ igual a B. Lembrando que o potencial é dado por isso aqui. Então, o que a gente precisa é pegar as derivadas, a derivada, perdão, disso aqui em relação a ρ e zerá-las, fazendo ρ igual a A e ρ igual a B. Então, eu vou ter duas equações com duas incógnitas. Uma das incógnitas é a razão C sobre D, e a outra incógnita é o autovalor Carrot. Como a função de Bessel e a função de Neumann oscilam, todas as duas oscilam, cada uma do seu jeito, mas todas oscilam. Suas derivadas também oscilam. Então, eu vou ter infinitos zeros, infinitos autovalores Carrot para cada ordem inteira N. Muito parecido com o que já tinha acontecido no guia circular. A diferença é que a equação para obter esses autovalores vai ser um pouquinho mais complicada.
Não vai ser tão simples como a do caso do guia circular. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Obrigando essas componentes tangenciais a serem nulas nas duas paredes, ou seja, as derivadas a derivada em relação a ρ nula nas duas paredes, eu tenho isso daqui, ó, tanto para ρ igual a A como para ρ igual a B. Lembrando que essa linha aqui, ó, representa a derivada da função de Bessel em relação ao argumento, e aqui, ó, a derivada da função de Neumann em relação ao argumento. O carro apareceu aqui fora, mas eu já joguei ele fora, que o carro não vai ser zero. Então, ó, isso daqui é que tem que ser zero quando ρ igual a A e ρ igual a B. São duas equações que eu obtenho. E, consequentemente, se eu dividir, né, passar esses termos multiplicando o D para o outro lado com o sinal trocado, tanto a de cima como a de baixo podem me fornecer a razão C sobre D que eu preciso, e dividindo uma pela outra, ou seja, jogando a razão C sobre D fora, eu obtenho uma equação transcendental que me dá os zeros, né, os autovalores Carrot, por uma certa ordem N. Repara que esta razão foi obtida da primeira equação, enquanto que essa segunda razão foi obtida da segunda equação. Essa é uma equação transcendental, não é trivial de ser resolvida, ela tem que ser resolvida numericamente. Para cada ordem N e para cada razão A sobre B, infinitos autovalores Carrot. E aí você ordena esses valores em ordem crescente. E o primeiro você chama de P igual a 1, ou melhor, o primeiro você classifica como sendo P igual a 1, o segundo P igual a 2, e por aí vai. Só que agora a obtenção dos autovalores é muito mais complicada do que a do guia circular. Mas não fosse por isso, o problema já está resolvido, ó. E foi até mais simples, pelo menos analiticamente, do que o guia retangular, porque aqui, ó, você só tem duas paredes, em ρ igual a A, ρ igual a B. Então, com um slide, ó, a gente resolveu o problema. Mas a obtenção dos autovalores Carrot é mais complicada. Em relação aos modos TE, alguma pergunta? Para os modos TM, é o mesmo procedimento. A tabela muda. Perdão, desculpa. Então está aqui, ó. Antes de passar para os modos TM, vamos concluir. Então está aqui, ó, a expressão do potencial TE. Repare que eu deixei a razão D sobre C em evidência aqui dentro para dizer, ó, isso está determinado junto com os valores de Carrot. A única coisa que vai ficar para ser determinada é esta amplitude, a combinação de seno e cosseno, porque isso daí eu só consigo determinar uma vez as fontes definidas no interior desse guia. A constante de propagação Kz é dada em função do K ao quadrado e do Carrot ao quadrado, e esse Carrot é o pésimo zero da equação característica, que é essa daqui, ó. Isso aqui é a equação característica que define as propriedades, né, desses modos dentro desse guia coaxial. Para cada ordem N, para cada inteiro N, N igual a 0, N igual a 1, até infinito. Você tem infinitos zeros desta equação. O primeiro você define como P igual a 1, o segundo P igual a 2, até o infinito. São infinitos zeros. E aí você classifica o modo como TE-NP, como já tinha sido feito antes, parecido, né, com o que foi feito antes para o guia circular. Uma vez obtido o alto valor
daquele modo, né? Uma vez obtido o Carro daquele modo, a definição de velocidade de fase, velocidade de grupo, frequência de corte, comprimento de onda guiado, segue o mesmo procedimento que a gente já tinha feito, usado para o guia retangular. Em relação ao modo TE, alguma pergunta? Então, eu vou mostrar daqui a pouco um slide com tabelas para alguns, né, zeros dessa equação. Existe um livro famoso, cada dia que passa, cada vez mais em desuso, né, por causa dos computadores, mas tem uma tabela, um handbook de guias de onda, que foi criado pelo Markowitz, não sei exatamente a pronúncia, antigo, né, cuja uma edição mais moderna foi publicada em 1986. Inclusive, se um dia vocês precisarem desse livro, vocês conseguem achá-lo no formato eletrônico, no mesmo sítio onde vocês encontram o livro-texto, tá? E na seção 2.4 desse livro, ele trata do guia coaxial. E ele fornece valores desses zeros para algumas razões discretas de B sobre A. Né? B sobre A. Começando com B sobre A tendendo para 1, ou seja, o B igual a até, enfim, se não me engano, B sobre A igual a 4. Tá? Então, para diferentes razões, você tem esses zeros tabelados. Para outras razões de B sobre A, ou você faz uma extrapolação usando os valores da tabela, né, como referência, ou você vai, por exemplo, no Matemática ou algum software desse e implementa uma técnica numérica para achar esses zeros. Não tem jeito, isso aí é uma equação transcendental, você vai ter que resolver o problema na marra. Para concluir, vamos ver o modo TM. Então, mais uma vez, as condições de contorno são as mesmas, F e EZ nulos nas paredes em ρ igual a A e ρ igual a B. Repara que agora não tem a derivada em relação a ρ. Então, quem tem que ser zero é o próprio potencial. Ou seja, é isso daqui que vai ter que ser igual a zero em ρ igual a A e ρ igual a B, e não a derivada disso. Então, essas são as equações. Repare que é parecido com o anterior, só que agora são as próprias funções de Bessel, e não as suas derivadas. Mas nem por isso o problema fica mais fácil, porque no final você chega numa equação transcendental, que é tão complicada quanto a anterior. Na outra apareciam as derivadas. Aqui não aparecem as derivadas. Então são outros zeros, são outros autovalores. Mas nem por isso o problema fica mais simples. Você vai ter que também resolver, achar os zeros dessa equação de forma numérica. Ou torcer para que alguma tabela, né, alguém já tenha feito isso, e exatamente as dimensões que você tem estejam tabeladas. Caso contrário, você vai ter que resolver isso na marra, no braço. Finalizando, né? Aí estão o potencial para o modo TM e a fórmula, mais uma vez, ó, tem a mesma cara da constante de propagação do modo TE. Só que a equação transcendental que define os autovalores é diferente da anterior. Então, aqui os zeros são outros. Não dá para saber de antemão, até por causa da razão B sobre A, qual vai ser o segundo modo. Ou seja, a frequência de corte mais baixa. A única coisa que a gente sabe é que o fundamental é o TEM, que é o caso particular de uma dessas soluções, aquela que permitir o Carro igual a zero. Uma dessas soluções permite o zero Carro nulo. E, consequentemente, se o Carro for nulo, o KZ é o próprio K. Solução TM. Tá?
A gente vai falar sobre isso num determinado slide daqui a pouco. Em relação aos modos TM, alguma pergunta? E aí, eu fui, né, no livro do Markowitz, e botei aqui para vocês, não sei se dá para enxergar direito, mas são aqui as tabelas. Na verdade, isso está em 2 páginas. Eu juntei, né, para diferentes valores NP. Repare que aqui o NP está diferente. O N ele chama de M e o P ele chama de N. E aqui C é a razão B sobre A. B sobre A ele chama aqui de C. Então, repare, vai desde a razão B sobre A igual a 1 até a razão B sobre A igual a 4. Para diferentes modos. 0, 1, 1, 1, 2, 1 e por aí vai. E aqui estão os zeros dados dessa maneira. É o Carrot multiplicando isso. Por isso que foi possível aqui colocar a razão B sobre A igual a 1. Então, uma vez lido o valor dessa tabela, você vem aqui, divide esse valor por B sobre A menos 1 e acha o valor correspondente do Carrot para aquele modo. Isso daqui, ó, para os modos TM. Para os modos TE, tem outras tabelas. Ó. Isso daqui para os modos TE. Para a equação transcendental que envolve as derivadas da função de Bessel. Isso aqui vale para os modos TE. Até esses modos com o P, ele chamou de N, né? Até o P igual a 1. Os primeiros. P igual a 1. Para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, aqui ele chama a ordem de M ao invés de N. Aí tem que ler o livro com calma para ver e não confundir. Ele usa uma notação diferente da do livro do Harrington, da do livro do Balanes. E para os outros, para P igual a 2, P igual a 3, até P igual a 5, ele põe em outra tabela. Eu tentei sumarizar, inclusive para mostrar para vocês que, primeiro, não é trivial a obtenção desses zeros. Segundo, vocês encontram para alguns valores de B sobre A, isso daí tabelado. Terceiro, para mostrar para vocês que existe o livro do Markowitz, o Handbook de Waveguides, né? Lógico que ele não tem só o guia coaxial, ele tem vários outros guias tratados, tabelados nesse livro. Em relação à obtenção desses autovalores, alguma pergunta? E para concluir a aula de hoje, mencionar que o modo mais importante nessa estrutura, nesse guia, em sistemas de comunicação, é o modo fundamental TEM, cuja constante de propagação é o próprio K. Ou seja, para a solução TEM, o Carrot é igual a 0. No guia retangular, não tinha Carrot, era Kx e Ky. Mas se você lembrar, no guia retangular, você não podia ter o Kx e o Ky simultaneamente nulos, era impossível. Solução trivial. Isso significa que, fisicamente, o guia retangular não consegue suportar essa solução TEM. No guia circular, se você olhar lá atrás, você vai ver que também não é possível ter o Carrot igual a 0. Se você olhar naquelas tabelas lá, os zeros das funções de Bessel, não tem nenhum zero ali. Fisicamente, isso significa que o guia circular também não consegue suportar essa solução TEM. Que para você ter a solução TEM, tem que ter pelo menos 2 condutores eletricamente isolados. O guia coaxial tem essa característica, ele tem 2 condutores eletricamente isolados, se você, né, não vacilar no dielétrico.
separando os dois. Um não pode encostar no outro. Consequentemente, a gente já sabe antecipadamente que esta solução TEM existe. Se você for na grande maioria dos livros de graduação, quando eles estudam o guia coaxial, eles nem se incomodam com os guias, os modos superiores, como a gente fez agora. Ele só estuda o modo TEM, e geralmente ele chega na solução direto das equações de Maxwell. Usando um monte de aproximações, rapidinho você chega na solução TEM. O que nós vamos fazer aqui, na verdade fazer não, indicar o caminho, né? É do jeito como o Harrington propõe em diversas outras estruturas. Você consegue mostrar que, numa daquelas equações, o zero Carrot pode ser nulo. Uma daquelas equações, de cabeça, eu acho que é a equação correspondente à solução TM. Permite que o Carrot seja nulo. E, consequentemente, isso quer dizer que a constante de propagação Kz é o próprio K, já que o Carrot, para essa solução, é igual a zero. Se você quiser determinar a expressão do modo TEM seguindo esse caminho, você precisa pegar aquelas equações transcendentais, onde aparece Bessel e suas derivadas, e fazer o argumento igual a zero, e ver se a igualdade é conseguida em algum daqueles casos. Para isso, você precisa das expressões limites dessas funções quando o argumento vai para zero. E é isso que eu estou colocando aqui, ó. Então, você precisa, por exemplo, da expressão da função de Bessel de ordem n quando o argumento x tende para zero. Essas propriedades, essas relações, foram tiradas lá do livro do Abramovitz, do livro do Nist. A gente já viu muito rapidamente, né? A gente viu isso na aula passada. Eu só estou aqui, ó, ressaltando para vocês. A função de Bessel de ordem inteira n, quando o argumento tende para zero, é dada por isso aqui, ó. Só vale para n positivo ou nulo. A derivada da função de Bessel, que surge na solução TE, você também tem que investigar. Quando o argumento tende para zero, ó, tende para isso daqui. Isso só vale para n positivo, né, diferente de zero. Para o zero, você usa essa relação que a gente viu também anteriormente. A derivada da função de Bessel de ordem zero é igual a menos a função de Bessel de ordem 1. E, olhando para esse limite, fazendo n igual a 1, a gente chega nessa conclusão aqui. A de Neumann dá um pouco mais de trabalho por causa da singularidade. Mas as expressões estão lá. Então, se você olhar, a função de Neumann de ordem n é dada por essa expressão, desde que o n não seja nulo. Para n nulo, é dado por isso. E derivando essas expressões, vocês chegam nos limites para as derivadas da função de Neumann. Se você pegar todas essas geringonças aí e colocar naquelas expressões anteriores, depois de muito trabalho analítico, vocês vão ver que a solução TM, ou seja, aquela cujo Carrot é igual a zero, ela sai da solução TM com ordem nula, n igual a zero, e quando você acha a solução, o potencial correspondente, e substitui nas expressões do campo, você vai achar que esse modo TM, ó, tem o campo elétrico dado por essa expressão, ele varia, como esperado, né, com E elevado a menos JKZ, repare que o K, índice Z é igual a K. Então, aqui no argumento é K vezes Z. A variação com ρ é 1 sobre ρ, não tem variação com φ, já que o N é igual a zero. N igual a zero significa que não tem variação com φ. E o campo elétrico só tem componente na direção ρ, ou seja, o campo elétrico é perpendicular às duas paredes.
E o campo magnético, ó, sai desta relação. É dado por essa expressão aqui. Então, essa é a solução para o modo TEM dentro desse cabo coaxial. Enquanto só o modo TEM puder se propagar, isso funciona como uma linha de transmissão. Se a frequência for aumentando e, eventualmente, algum modo TE ou TM puder se propagar, aí você tem que tomar cuidado com isso. Então, observe que mesmo quando você quer que o guia opere só com o modo TEM, você tem que ter conhecimento dos outros modos, até para garantir que a frequência de corte dos outros modos não caia dentro da faixa de operação que você deseja. Isso daqui, ó, é a solução, vamos dizer assim, proposta pelo Harrington. É óbvio que você consegue chegar nesses resultados de uma maneira mais rápida, tá? Menos geral, mas mais rápida, que vale só para o modo TEM. Mas isso daí, muitos de vocês já viram na graduação. Em relação a essa solução TEM do guia coaxial, alguma pergunta? Então, eu vou parar a aula por aqui. Daqui a pouco eu passo o link para vocês. Obrigado, Matheus, por ter me dado o e-mail do Samuel. Na próxima aula, a gente começa estudando o guia dielétrico. Isso aqui é um modelo que, por exemplo, pode ser usado, e é usado muitas vezes, para achar os modos de uma fibra ótica monomodo. Esse interior, esse cilindro de ar, que não tem parede condutora, é um cilindro dielétrico com características μ1 e ε1, envolto por um meio, né, linear, homogêneo, isotrópico, com outras características, μ2 e ε2. Se esse ε1, se essa permissividade for muito grande comparada com E2, ou seja, se esse núcleo for mais denso, os campos estão mais ou menos concentrados aqui, ó, em torno do núcleo. De maneira que a casca da fibra ótica, por estar muito afastada, né, assumindo que lá os campos já são pouco intensos, então você pode usar esse modelo como uma aproximação para estudar modos dentro de uma fibra ótica. Além disso, em comunicações, em UHF, VHF, esse guia dielétrico também pode ser usado como uma antena. Existem antenas onde o campo vem guiado aqui e depois ele é irradiado. Tá? Então, se você olhar no Harrington, ele resolve esse problema focando nesse tipo de estrutura. O Harrington é um livro antigo, de 1961. Se você estudar isso no livro do Balanes, ele já vai focar mais nesta aplicação aqui, ó. Fibra ótica, né? Mas a solução é a mesma. O chato é que agora, por causa dessa parede, né, dessa interface dielétrica em ρ igual a A, soluções TE sozinhas ou TM sozinhas não garantem a obtenção de todas as possíveis soluções. Pelo fato do ou o EZ ou o HZ nulos, né, que são componentes tangenciais à interface. Não dá para usar TE e TM em relação a ρ. Alguém poderia pensar, vamos fazer que nem no guia retangular. A gente usa TE e TM em relação à direção perpendicular à interface. Só que aqui essa direção perpendicular é a direção ρ. E soluções TE e TM em relação a ρ, elas só existem para casos muito específicos, que não é este daqui. Então aqui não vai ter jeito. A gente vai ter que resolver o TE e o TM simultaneamente. E aí teremos modos híbridos. HEM, modos eletromagnéticos híbridos, né? E para piorar, você tem os potenciais TE e TM para dentro do dielétrico e para fora do dielétrico. Então vão ser 4 potenciais que têm que ser tratados simultaneamente.
E a consequência disso é que as equações ficam muito grandes. Mas, apesar do tamanho, o jeito de resolver é sempre o mesmo. Componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético contínuas através da interface. Então, na próxima aula, esse é o problema que a gente vai resolver. Serve tanto para o pessoal de antenas, para o pessoal de cálculo numérico, como também para o pessoal que vai mexer com ótica. Então, vou deixar aqui, vou desligar aqui a aula de hoje.